Cara, sério, o que tá acontecendo com os finais das coisas? Recentemente, a série The Boys acabou, uma série que durou 7 anos pra terminar. Mas eu confesso, eu não vi a série, e me deu menos vontade de ver sabendo que todo mundo achou uma merda o final. Tipo, pra que eu vou perder tempo vendo The Boys sabendo que eu vou achar o final ruim também? Ah, eu sei que alguns vão falar que gostou. Eu também cheguei a pensar que talvez eu pudesse gostar se eu visse a série. Mas aí eu percebi uma coisa, por que as obras recentemente estão terminando tão ruim? Segundo fontes do Instituto datafoda-se.com.br, desde roteiristas de Hollywood até escritores japoneses, o nível tem decaído muito nas suas obras ao chegar no final delas. Mas uma obra japonesa chegar no final é algo meio raro, porque meio que muitos autores estão escrevendo histórias gigantescas, ou ainda escrevem a mesma história para continuar ganhando dinheiro, não é mesmo, namorada de aluguel? Não sei de nada. Como que uma história de romance tem 400 capítulos para não acontecer nada? O tamanho do meu cacete. E aqui eu vou dar um exemplo de uma obra que conseguiu acabar no mangá, mas que infelizmente acabou de uma forma não muito legal, que é a obra Call of the Night. Se você não quer spoiler, pode pular para esse minuto do vídeo. Call of the Night é sem dúvidas uma aula de como contar histórias. Pelo menos até onde o anime adaptou, que foi a segunda temporada. A gente tem a introdução de uma vampira meio esquisita, um estudante de ensino médio meio esquisito, que só quer virar vampiro pra fugir das responsabilidades da vida. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E os dois se encontram. Começam a viver aventuras juntas nessa noite aqui que parece mais um quadro da era renascentista do que um frame de anime. O desenvolvimento dos personagens, inclusive da detetive, que tem provavelmente um dos melhores passados que eu já vi retratados em um anime, e uma solução no final da segunda temporada, e é tudo muito bem escrito, bem detalhado, bem amarrado, bem desenvolvido a um ritmo que você só quer ver o próximo episódio pra ver o que acontece. Mas sem querer, após eu passar pelo Vale da Morte e do Desespero, o Twitter, eu acabei tomando spoiler, tanto do final, quanto em coisas aleatórias da história. Não, sério, alguém consegue me explicar por que o autor simplesmente resolveu enfiar um time skip na história? Pra mim, pelo menos na minha época, era normal ter time skip em um anime de lutinha, tipo One Piece ou talvez Naruto. Mas agora enfiar isso num anime de romance, cara, pra mim é loucura. Pelo menos eu acho que é um anime de romance, porque os dois ficam um anime inteiro se pegando. E o final disso também é preguiçoso, porque o autor simplesmente decidiu que ela ia correr dele e os dois iam ficar num pega-pega infinito. Ela corria, ele ia atrás dela. Ele não pode se apaixonar por ela, porque senão ele morre. Então o autor simplesmente decidiu que ia ter esse final que ele, provavelmente na cabeça dele, é de alguma forma poética. Eu sou o melhor. Se tem uma coisa que eu odeio, é final aberto e o autor simplesmente fala: ah, imagina aí o final. Imagina o quê, cara? Eu não quero imaginar final de nada não, velho. Pra mim seria mais poético os dois morrer juntos. Calma aí, paizão. Eu sei que tem gente que não vai concordar, até porque cada um é cada um, e tem gente que gostou desse final, por incrível que pareça. Mas tem gente também que não gostou, e muita gente, tipo eu. Agora, se a gente pegar um final que é diferente mesmo, mas ao mesmo tempo é muito lindo, é quase impossível não citar Shigatsu. Se você ainda não viu esse anime, o que eu acho que é muito difícil porque ninguém mora dentro de uma caverna, é um anime que conta a história de um protagonista que tocava piano. Teve um trauma pesado e parou de tocar. Mas aí ele conhece uma garota que toca violino. Quer dizer, pelo menos eu lembro que era algo assim. Faz muito tempo que eu vi. Alzheimer é hoje um problema. Mas a cena final, rapaz... Você pode ser o homem mais giga-shed aura fermin do mundo, mas se você vê esse final, você chora. Porque o final não é só triste, é lindo. É triste e lindo ao mesmo tempo. Os autores claramente têm medo de finais clichê, mas muitas das vezes eles são exatamente o que a gente quer ver. O clichê acaba ficando tão difícil de achar por aí que o próprio clichê deixa de ser normal e vira a coisa mais diferente e interessante do mundo. Opa! Nós temos exemplos de finais clichês, diferentes, ruins, bons, trágicos, tristes, mas existe uma linha narrativa que sempre funciona em qualquer história. Os personagens numa história no final dela
têm que ser diferentes e completamente transformados se comparado a eles no início da história. Como se isso fosse acontecer. Que monte de... Se você faz roteiros ou já tentou criar uma história alguma vez na vida, você provavelmente conhece a jornada do herói. Não vi. Essa estrutura foi identificada pelo Sr. Joseph Campbell em obras como Star Wars, Matrix ou Rei Leão. Mas um exemplo que aplica a jornada do herói em um anime, com certeza é Charlotte, que é o meu anime preferido. A história é construída com um protagonista um pouco mala, oportunista, sozinho e uma pessoa de má fé. Ele usa seus poderes para ganhar vantagens. Mas no final, ele vira o contrário oposto de tudo que eu falei. Porque ele passou por um processo de transformação que a própria história fez ele passar. Ele se torna uma boa pessoa que ajuda todo mundo e no final termina em uma cadeira de rodas. Brutal. Acabou pro Beto. O final conta e justifica tudo o que aconteceu com ele, como se ele tivesse pagado por tudo de ruim que ele fez. Mas também ele continua bem vivo, porque ele também ajudou toda a humanidade, fazendo com o jeito que ele termina no final, algo meio justo, porque ele pagou por tudo que ele fez, mas mesmo assim ele ajudou. Então a vida dele foi uma recompensa. Esse pra mim é um dos exemplos perfeitos de como fazer um final muito bom. Um dos melhores finais que você pode ter em uma obra. Ai, que lindo, ai. Agora, se tem um anime que não pode ter final ruim, é One Piece. Cara, pensa só comigo, uma obra gigante, literalmente gigante mesmo, como One Piece, com quase 3 décadas de existência, acabar com um final ruim. Deve juntar pelo menos 1 bilhão de pessoas na casa do Oda, só pra tirar satisfação. Mas sobre One Piece eu tenho muita coisa a falar, inclusive muita coisa boa. Mas se eu falar aqui no vídeo, ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Cê é louco, não compensa. Sinceramente, o resumo é que ninguém sabe mais terminar nada. Enfim, se você curtiu o vídeo, se inscreve, porque vai que eu também esqueço como que termina o meu vídeo.